Alberto fora do derby entre Corinthians e Palmeiras. O que tudo indica é que o Corinthians vai pagar mais 500 mil pro Hugo Souza jogar a partida de amanhã, porque até esse presente momento não foi efetuada a compra da Fiel, praticamente ela sumiu a dívida do estádio. Meu irmão, que torcida no Brasil que faz isso? Cara, isso não existe na história do futebol. É incrível o que a Gaviões da Fiel tá fazendo. Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês, corintianeiro? Aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. Vamos falar de Hugo Souza, vamos falar sobre o clássico aí, né, de estado de São Paulo e estado do Rio, Corinthians e Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. Vamos falar de Yuri Alberto. Temos muitas informações para trazer aqui para vocês. Peço humildemente, fiel, por favor, deixe o seu like, é importante para que a plataforma espalhe esse vídeo aqui para mais corintianos, combinado? Já aproveita também, deixa aí a sua inscrição em nosso canal para você fazer parte desta família, combinado? Chega de enrolação, vamos falar de Timão, porque saiu aí o julgamento, né, Fel, do STJD, comentei ontem no vídeo de ontem à noite, porém quero trazer aqui com mais detalhe para vocês, tá? O Yuri Alberto, ele foi punido com uma suspensão de 2 jogos, ok? Sendo assim, o Corinthians vai perder o Yuri Alberto para o derby diante do Palmeiras. Ele já não vai jogar contra o Cuiabá, ele já cumpriu uma suspensão automática. Em outras palavras, ele poderia já voltar contra o Palmeiras, mas ele sofreu o 3º cartão amarelo diante do Atlético Paranaense e desfalca o Corinthians no derby que o Corinthians jogará dentro da Neoquímica Arena, tá, fiel? Obviamente também que o Corinthians tem todas as chances de vencer jogando dentro da sua casa. O Corinthians é muito forte e apresenta uma evolução futebolística muito grande, tá? A grande questão do Yuri Alberto, a minha sina com a CBF é realmente ele ser julgado já na sexta-feira para ele poder não atuar realmente diante do Palmeiras, tá? Para mim aí há uma força, há algo por trás que rege para que o Corinthians caia para a segunda divisão. São muitas instituições poderosas que não estão a favor do Corinthians. CBF é uma delas. O Corinthians nunca ganhou nada no STJD, porque o STJD nunca vai contra a CBF. E também tem as mídias brasileiras lacradoras que só pregam o pau no Corinthians. A própria Globo não está nada satisfeita com o Corinthians por ter assinado com a Liga Forte contrato para transmissões de jogos do Campeonato Brasileiro nas datas de 2025 a 2029. Então é muita força negativa diante do nosso Corinthians, querendo que o Corinthians caia para a segunda divisão. Por isso que eles fazem julgamento a tempo recorde, que nunca existiu isso no futebol. O Gabigol chegou à arbitragem. O Gabigol também teve o problema do antidoping, que é pior do que o Yuri Alberto. O Gabigol teve o problema do antidoping que ele forjou. E mesmo assim, ele ficou poucos jogos sem jogar diante do Flamengo e foi julgado só dias depois, detalhes, dias não, meses depois, se eu não me engano, foi depois de um mês que o Gabigol foi julgado. Com o Corinthians é diferente, né? Os julgamentos acontecem aí em tempo recorde. Por isso, fiel, eu trago para vocês que o Yuri Alberto desfalcará o Corinthians para 2 partidas, diante do Cuiabá fora de casa e também contra aí o Palmeiras derby que vai acontecer na Neoquímica Arena. Fiel, só para esclarecer alguns torcedores, essa punição do Yuri Alberto, ela está presente apenas no Campeonato Brasileiro, tá? Na Copa do Brasil continua normal, Corinthians e Flamengo aí, o Yuri Alberto vai jogar com certeza. Para o Campeonato Brasileiro realmente é uma pena, porque o jogador, como a gente tem acompanhado, ele apresenta uma evolução futebolística muito grande. É um jogador que está jogando bem, é um jogador que, para mim, renasceu para o futebol depois que ele saiu da posição de centroavante e começou a atuar pelas extremidades do campo. Ponta direita, ponta esquerda, ele consegue se destacar muito bem nessas posições, tá? Então o Yuri Alberto é um novo atacante, está numa evolução muito boa e está ajudando o Corinthians aí com bastante gols. Infelizmente, mas foi punido pelo STJD, né? Organizaram aí esse julgamento de forma espetacular, de forma rápida, de forma, cara, nunca vi, olha, temos que jogar o Yuri Alberto, beleza, sexta-feira tem julgamento, o Yuri Alberto tá punido. É assim que funciona o CBF diante do Corinthians, tá? Mas enfim, é contra tudo e contra todos mesmo, tá, fiel? Essa frase nunca caiu tão certa
e o Corinthians aí ele vai conseguir vencer o Cuiabá, vai conseguir vencer o Palmeiras, mesmo sem o Yuri Alberto, e vamos desclassificar o Flamengo no domingo, se Deus quiser. Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto. Combinado, fiel? Vamos passar aqui para o próximo assunto, porque é obviamente que o Corinthians, para utilizar o goleiro Hugo diante do Flamengo no domingo, amanhã ele precisa pagar a multa, que é R$500 mil, porque o Hugo ainda pertence ao Flamengo, porque o Corinthians não exerceu o direito de compra. Há uma ressalva aí neste meio, porque o Augusto Melo ele está indignado com a situação em não poder dividir o Hugo Souza para pagar em 3 vezes, sendo que está no contrato pagamento via parcela de 3 vezes. Então, se está no contrato, por que o Flamengo não quer cumprir? Obviamente que existe uma jogada por trás disso para o Corinthians pagar essa multa agora dia 20, tá? O Flamengo está negando, porque se o Corinthians entrar judicialmente, o Corinthians ganha, porque está em contrato. Só que isso leva tempo. Para o Corinthians, os julgamentos costumam demorar mais do que o normal, do que outros times, né? Só que então vai levar um tempo que o Corinthians não tem, porque o jogo já é amanhã e jamais seria julgado em tempo hábil para que o Corinthians conseguisse comprar o Hugo em 3 vezes e desse a entrada da primeira parcela dividida em 3 vezes, tá? Então, o Flamengo conseguiu enrolar, o Corinthians não efetuou a compra do Hugo, pelo menos até este presente momento, lembrando que o Corinthians pode comprar o goleiro aí até segundos antes do jogo. O Corinthians tem esse tempo para comprar o Hugo e aí não precisaria pagar a multa, tá? Só que, infelizmente, acredito que o Corinthians não vai ter este poder aquisitivo para adquirir o Hugo e, mais uma vez, vamos pagar 500 mil. Ora, Fel, um goleiro que vale 4,7 milhões de reais. Obviamente que ele vale muito mais. O Flamengo cometeu um erro contratual em menosprezar o garoto. Só que o Corinthians já pagou R$1,5 milhão em multa. Foi no jogo do Brasileirão, foi no primeiro jogo da Copa do Brasil e agora no segundo jogo. R$1,5 milhão o Corinthians teve que pagar ao Flamengo em multa para ele poder jogar. Desculpa, mas isso é uma desorganização muito grande. Porque uma instituição do tamanho do Corinthians... Ah, tá bom, o Flamengo quer brigar judicial. Ah, não, beleza, o Flamengo quer fazer isso? Vai lá e compra o cara à vista, cara. Você vai falar que não tem 800 mil euros. 800 mil euros, um clube desse tamanho aqui, não tem 800 mil euros em caixa para efetuar a compra do Hugo Souza, que nada mais é do que um pouquinho a mais que o salário do Memphis Depay. Então há uma desorganização sim, temos que criticar sim. Eu sou um dos caras que mais defende o Augusto Melo aqui nesse canal. Todos os vídeos meus, a maioria deles, eu defendo o Augusto Melo, mas quando erra a gente vai cobrar. Quando erra eu vou falar, porque o meu coração pertence a esse clube aqui, não pertence ao Augusto Melo, não pertence a nenhum jogador, pertence à instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. Então quando houver erros, pode ser presidencial, pode ser futebolístico, pode ser jurídico, pode ser de qualquer lado, eu vou questionar sim, com certeza, e você é merecedor de saber. Então há um erro do Augusto Melo na aquisição do Hugo Souza e por isso, obviamente que até esse presente momento não foi efetuado o pagamento e o Corinthians tem grandes chances de pagar mais 500 mil para o Flamengo para poder utilizar o goleiro Hugo Souza, que é de extrema importância que ele jogue essa partida, até porque se formos para os pênaltis, o Hugo Souza tem um bom histórico aí de ser um bom goleiro catador de pênaltis, tá? Fora que durante a partida também ele é muito útil para o Corinthians, certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião e realmente, cara, realmente essa história tá, cara, é chata da gente falar, porque 800 mil euros pro Corinthians, cara, Corinthians que tem renda da Brax, contrato de 300 milhões, é muito dinheiro, cara. O Corinthians que tem a patrocinadora Master, que é mais de 280 milhões, o Corinthians que paga 3 milhões mensais para o Memphis Depay, não tem 800 mil euros para adquirir o goleiro Hugo Souza, que é merecedor de tudo que está acontecendo com ele. Então, com certeza, ele estaria até mais motivado entrando em campo já como jogador do Corinthians, efetuada a sua compra, mas o Corinthians, mais uma vez, financeiramente consegue se enrolar. Comentem porque eu quero saber sua opinião, certo, fiel? Vamos falar de notícia boa, cara, porque a Gaviões da Fiel, ela pegou e praticamente assumiu a dívida do estádio, tá? Obviamente que a dívida não é dela e a Gaviões da Fiel se propôs, foi assinado hoje, tá? O acordo com a Caixa e o Corinthians
para efetuar o pagamento do estádio. O Corinthians hoje que conta com 40 milhões de torcedores. A base, o cálculo da torcida junto com a diretoria do Corinthians é que pelo menos aí durante 6 meses, cada torcedor pagando R$10 mensais, o Corinthians consiga quitar a Neoquímica Arena. É isso mesmo. Cara, você pode achar isso normal, é a torcida querendo ajudar, mas não é normal. Irmão, o que as torcidas organizadas do Corinthians estão fazendo? Obviamente que é uma iniciativa da Gaviões da Fiel, mas todas vão ajudar. Cara, isso é surreal. Isso é surreal o que essa torcida está fazendo. E se tratando da Fiel, Fiel completa, todas organizadas, nós, eu, você, é possível pagar o estádio. Imagina o impacto que isso vai causar. A torcida do Corinthians quita o estádio da Neoquímica Arena. Cara, isso é surpreendente. É uma torcida realmente totalmente diferenciada das outras. Aonde já se viu isso no estádio? Aonde já se viu isso no futebol brasileiro? A torcida quitar o estádio do clube. E não para por aí. Porque vocês já imaginaram a Neoquímica Arena quitada? Vocês já imaginaram o Corinthians usufruindo da Neoquímica Arena e trazendo toda a renda para si? Hoje o Corinthians praticamente não pega R$1 da Neoquímica Arena, dos seus ganhos, tá? Da venda de ingressos, vai tudo para a caixa. Imagina o Corinthians adquirindo renda total da Neoquímica Arena, entrando nos cofres do Timão. Cara, isso seria surpreendente, seria também algo surreal, porque é muito dinheiro que o Corinthians arrecada. Corinthians, Fiel, coloca 40 mil torcedor em estreia de Paulistão contra a Ferroviária. Corinthians lota estádio em estreia de Paulistão, cara. De Paulistão. A gente lota o estádio. O Flamengo não conseguiu lotar o estádio contra o Corinthians semifinal de Copa do Brasil. A gente lota em estreia de Campeonato Paulista. Corinthians contra a Ferroviária na estreia do Paulinho colocou 40 mil torcedores na Neoquímica Arena. Então, Fiel, os lucros do Corinthians seriam enormes. Com isso, o Corinthians conseguiria contratar melhor. Com isso, o Corinthians conseguiria tratar suas dívidas de melhor forma. Cara, imagina o poder aquisitivo do Corinthians com a renda do estádio entrando para você toda vez que a gente for mandante. Todas as vezes que a gente for mandante lá é 5, 6, 7 milhões entrando. É muito dinheiro, cara, que o Corinthians pode ter aí as condições de se tornar um clube mais potente ainda, não só futebolisticamente, mas também financeiramente e também para ajudar a pagar o restante das contas, porque hoje o Corinthians deve 2 bi, mas você quitando aí 710 milhões, já cai bastante a dívida e já começa a entrar mais dinheiro para a gente poder quitar. Fiel, o Corinthians sem dívida é um Corinthians imbatível, porque o Corinthians arrecadou em 2023 880 milhões de reais na mão da renovação e transparência, que é a mesma coisa de não arrecadar nada. Mas imagina isso, o Corinthians arrecadando líquido para você com o estádio quitado. O que o Corinthians não se tornaria? Que tipo de contratação o Corinthians não faria? Então eu abraço esse projeto da Gaviões da Fiel, estou junto com a Gaviões da Fiel, obviamente que eu vou ajudar, incentivo você, se tiver condições, em ajudar também, porque isso vai ajudar demais o nosso Corinthians. E se tratando da Fiel torcida, cara, uma torcida que viaja daqui e lota o estádio lá no Japão, uma torcida que está sempre presente, é no amor, é na tristeza, lotando os estádios, eu não duvido nada que em 6 meses a gente não consiga quitar. Mas atenção, o número do Pix ainda não saiu, tá? Foi apenas firmado o contrato e assinado, vai acontecer. O que estava no papel agora vai acontecer, só que ainda não foi divulgado nenhum número de Pix para arrecadação desta verba, tá? Então cuidado para vocês não caírem em golpe. Assim, quando for divulgado, obviamente que nos principais canais aí, principalmente o Corinthians, vai divulgar uma nota com o número do Pix ou a própria Gaviões da Fiel aí nas suas redes sociais oficial, tá, Fiel? Então cuidado para você não cair em golpe de Pix, combinado? Porque vai ter muita falcatrua por aí, cara pondo número aleatório e você pode perder o seu dinheiro depositando em contas erradas. Então toma muito cuidado e espera o Corinthians se pronunciar para divulgar este número de Pix, combinado? Então vamos falar de Corinthians ainda, porque aqui ainda não acabamos, tá? O Corinthians, Fiel, quero trazer quero trazer esse tema para vocês, porque o Ramon Dias, ele segue em dúvida quanto à escalação do Corinthians para o Flamengo, tá? É informação,
não é opinião. Mas por que, corintianeiro? Porque o Charles, ele entrou muito bem contra o Atlético Paranaense e pode ser que consiga ser titular, já que uma vez o Alex Santana não está 100% para entrar em campo. Tá? José Martínez estava muito mal na partida, estava totalmente desconexo e o Breno Bidon também não estava bem. Pode ser que ele entre com o meio-campo, com José Martínez, André Carrilho, Charles e Garro. Tá? Pode ser que o Bidon venha perder posição ou o próprio José Martínez. Tá? Então há essa dúvida no Ramon Dias se ele entra com o Charles titular ou não. De outra maneira, o Corinthians vai entrar com o mesmo time que entrou diante do Atlético Paranaense, tá? A gente vai entrar com Hugo Souza no gol, aí a gente vem de Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e na lateral Matheus Bidu. Já no meio-campo há essa dúvida do Charles, tá? Então vamos fazer uma escalação com o Charles. José Martínez, Charles, que eu acredito que vai entrar. José Martínez, Charles, André Carrilho, Igor Coronado e na frente Memphis e Yuri Alberto. Pode ser que ele faça essa alteração e entre também com José Martínez, André Carrilho e Charles no lugar do Breno Bidon, tá, fiel? Então há essa dúvida na cabeça do Ramon Dias se o Charles entra jogando ou não. Se o Charles não entrar jogando, ele vai entrar com o mesmo time. Vocês só adicionam o Breno Bidon aí no meio campo e será o time do Corinthians. É um time que entrou muito bem contra o Atlético Paranaense, é um time que começou de forma avassaladora, tá? Teve aqueles requisitos de momento ali, que o Corinthians tomou 2 gols, mas é uma escalação boa. Eu acho que para enfrentar o Flamengo também, você tem que ter um setor defensivo mais justo, porque o Flamengo não é o Atlético Paranaense, é um time altamente competitivo, com grandes peças. O Corinthians também não pode entrar aí a ataque total, porque pode ser que a gente leve aí de 1 a 2 gols também e venha perder essa classificação logo de início. Então tem que ter uma resguarda aí no setor defensivo também, por isso o Charles pode ganhar posição no lugar do Breno Bidon, porque o Breno Bidon com a bola é um jogador, sem a bola o Breno Bidon não marca absolutamente ninguém. Certo, fiel? De resto é isso, trago outro vídeo à tarde para vocês, 6 horas da tarde tem mais vídeo do Corintianeiro saindo, combinado? O meu muito obrigado por tudo, pela sua presença, não esqueça de deixar o seu like, por favor, e se inscrever no nosso canal se assim o merecer, e vai Corinthians!